Boa noite, obrigada primeiramente por vocês estarem todos aqui, né? Meu nome é Cristina de Sá, sou jornalista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e hoje a gente tem um compromisso muito especial que é... Oi, doutor Joaquim, já entrou aqui, já estou acenando para o senhor aqui. A gente tem um bate-papo muito especial falando sobre a campanha de combate, o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, que foi durante essa semana, e eu já vou dar uma entrada aqui para saber aqui se... Ó, o doutor Lauria já está, os nossos convidados já estão. Joana, só um minutinho. Essa parte é sempre a mais... Ó, pronto, doutora Joana, convidando a doutora. Oi, doutor Márcio. Tudo bom? Tudo. Tá me ouvindo bem? Bem, e Doutora você? Joana, tudo bom? Vou ajeitar aqui minha Tudo tela. bem? Bem, Joana, Tudo. tudo bom? Tudo bem, Márcio? Tudo. Ok. Estamos aqui no último dia, fizemos um encerramento, né, uma proposta do Departamento de Aterosclerose e de Epidemia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia para fazer uma coisa diferente, né? A gente sempre tenta trazer campanhas com algumas coisas diferentes para poder mobilizar vocês. E antes, gostaria primeiro de passar a palavra e apresentar para a nossa anfitriã e nosso anfitrião, doutora Joana Dantas, que é presidente do departamento. Palavra, ladies first primeiro. Doutora Joana, boas-vindas aí para o pessoal que está participando aqui da nossa live. Obrigada, gente. É um prazer estar aí com esse pessoal online para a gente discutir um assunto tão importante como é o colesterol e o tema da campanha desse ano, que é o colesterol na mulher, a saúde cardiovascular na mulher, né, Márcia? Isso, eu queria também dar boa tarde, boa noite a todo mundo, né? Voltando para casa aí no Rush. Acho que é um tema que a gente não poderia deixar de passar em branco. Prazer, agradeço a oportunidade aqui de discutir com vocês. Estamos abertos aí às perguntas. Acho que a campanha teve um resultado muito bom e eu acho que a gente vai conseguir modificar muita coisa que era essa nossa função aí. E é um fechamento da campanha diferente, né? Em cada campanha a gente fica sempre tentando trazer alguma novidade, além de juntar todas as redes sociais da sociedade, fechar com um bate-papo para tirar a dúvida do pessoal. Se vocês quiserem, sempre coloquem as mensagens aqui, podem usar a caixinha de perguntas também para ficar até mais fácil e a gente não se perder. E a ideia é que a gente tenha um bate-papo de 30 minutos para poder vocês tirarem a dúvida. Então, a gente pode até começar, né? Lembrando que as últimas campanhas da sociedade, do departamento, têm falado, são várias diferentes na área do colesterol, né? E aí, começando pela doutora Joana, por que, doutora Joana, a mulher este ano? Pois é, contando um pouco a história, né, dos últimos anos da SBEM, então começamos falando há uns anos atrás da criança, ano passado falando do colesterol nos idosos e agora na mulher, porque é uma doença negligenciada na mulher. Então a gente tem essa falsa ideia que o infarto, o AVC é uma doença do homem, então que a mulher não vai ter este problema, né, com envelhecer. E, na verdade, a doença cardiovascular é a principal causa de óbito nas mulheres. Então, por isso que nós, do departamento, conversamos sobre a importância de falar sobre o colesterol na mulher também. Doutor Márcio, a gente teve uma questão que foi reforçada na campanha sobre os atendimentos e os cuidados, né? O atendimento à mulher, né? Por que isso é tão importante? Por que esses cuidados são tão importantes? Primeiro porque as mulheres cuidam de muita gente, né? Então, se você vê a trajetória das mulheres, elas são as nossas cuidadoras aí. E eu acho que a gente também tem que aprender que a pessoa, primeiro, para cuidar dos outros, tem que se cuidar, tá? E a mulher, ela passa por uma série de etapas na vida dela que ela tem que ter os seus cuidados específicos, mas que também tem cuidados que vale para o geral, assim. E a gente viu nos últimos anos uma mudança, assim. As mulheres, elas acabaram saindo mais para trabalhar fora de casa, né? E aí aquela jornada dupla, né? Trabalha em casa e trabalha fora, e acabando adquirindo hábitos dos homens mesmo, assim, o estresse, o tabagismo, fumar, né? Às vezes ganho de peso. E isso que era uma coisa que às vezes a gente relacionava muito mais ao homem, que poderia levar a um problema de coração, um infarto, a gente tem visto que também nas mulheres isso tem sido acontecido. Do lado, como a gente às vezes não pensa tanto nisso,
às vezes a coisa fica negligenciada e a gente não consegue prevenir a tempo. Então, essa que é a temática, reconhecer que esse problema também é das mulheres e que a gente tem que atuar precocemente para evitar eles, para que aí sim elas possam ser as grandes cuidadoras que a gente tem. Doutora Joana, o doutor Márcio falou sobre o tempo que a gente, né, que as mulheres se dedicam, a gente cuida muito da saúde e que às vezes se negligencia, né? A gente corre atrás de tudo, tenta resolver tudo, a gente sabe disso aqui. Estamos 2-1 aqui, hein, doutor Márcio? As mulheres estão vencendo aqui no nosso bate-papo. Mas existe algum momento exato ou um momento aproximado em que as mulheres precisam ter mais cuidado ainda do que o normal? Ele pode explicar um pouquinho para a gente, doutora Joana? A gente sabe que ali na transição da menopausa, entre 45 e 55 anos, né? 50 anos de idade, tem uma mudança hormonal na mulher muito importante e é um momento que o colesterol começa a subir. Além disso, tem uma mudança da composição corporal também da mulher, com um acúmulo mais no abdômen, né, da gordura, essa gordura que faz mal para o coração. Também com o início da menopausa que começa o aumento de hipertensão nessa mulher, então ela ganha mais peso também. Então, são fatores de risco cardiovasculares. Então, essa transição para a menopausa é um momento muito importante para a gente olhar esse risco cardiovascular. É verdade que o homem tem mais doença, infarta mais antes dos 40 anos do que a mulher, mas a partir dos 50, 55 anos, a mulher vai se aproximando do homem, passa a ter mais AVC. Ela atrasa a doença cardiovascular em 8 a 10 anos, mas a partir daí é uma causa muito significativa, é a principal causa de óbito, né? A cada 3 mulheres, né, pelo menos uma vai ter um infarto ou um AVC e vai falecer dessa causa. Então, isso é muito importante, a gente conversar sobre essa transição na menopausa. Bom, com essas informações aqui, eu também já estou aqui me preocupando, né, com a minha fase, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, se eu preciso fazer alguma coisa a mais. O que eu deveria fazer a mais, se a gente já está na época da menopausa? O que as mulheres têm que fazer a mais para se cuidarem um pouquinho mais e não ter tanta, né, esses índices crescerem tanto? Eu acho assim, a primeira coisa, a gente é do departamento de colesterol, dislipidemia. Então, por que a gente está reforçando essa questão? É a relação que a gente sempre bate na tecla do colesterol alto com o desenvolvimento de problema do coração, de infarto, de derrame, tá? E a gente sempre associa o colesterol alto, vocês podem lembrar que é mais a um homem, entendeu? Tem aquele colesterol alto. Quando a gente é uma mulher com colesterol alto, você assusta, mas isso é uma coisa que não era esperado. A gente vê isso também. Então, a primeira questão é você realmente entender que os fatores de risco que levam a pessoa a desenvolver esses problemas de coração, de AVC, eles também estão presentes na mulher. Como a Joana falou, a mudança da menopausa acaba atrasando um pouco, mas a gente vê isso e claro que a gente tem que tomar cuidado com os fatores de risco, controlar a pressão, controlar o colesterol, os hábitos de vida que a gente já falou também, a questão do exercício, de manutenção do peso, de combate ao estresse, tá? Eu acho que são coisas que a gente realmente tem que se preocupar precocemente e conversar com o seu médico sobre isso também. A mulher, ela vai muito mais ao médico do que o homem, tá? Mas eu fico pensando, será que essas coisas são conversadas na consulta da mulher com o seu médico? Então, também trazer essa discussão para a consulta médica, que é o momento ideal de você tratar essas coisas, não é no Facebook, numa internet, tá? Eu acho que aqui é mais para alertar isso aí, que a gente tem que realmente procurar discutir isso com os nossos profissionais que nos assistem através do rastreio e do tratamento e prevenção o mais precoce possível. Chegou até uma pergunta já da Elisângela aqui, que falando que ela, dentro do IMC, ela está ok, mas o colesterol dela está alto. O que faz? Então, a gente sempre tem que olhar outros fatores de risco. E aí entra idade, se ela é hipertensa, se ela tem diabetes, se ela fuma, é um fator de risco importante. E o cigarro na mulher é pior do que no homem. O cigarro já é ruim para todo mundo, né? Mas na mulher, junto com o colesterol alto, é pior ainda. Então, a gente sabe que cerca de 30% do nosso colesterol vem da dieta. Isso vai variar um pouco, mas a gente não só pode culpar a dieta pelo colesterol alto, né? Ela até falou normal. Então, é importante olhar a história familiar.
Será que ela tem alguém na família que também tem colesterol alto? A gente produz os outros 70% de colesterol e existem alguns genes que facilitam isso aí. E aí eu também ver se ela tem história cardiovascular precoce na família, no pai, na mãe, ou seja, teve um infarto antes de 65 anos na mulher ou antes de 55 anos no homem. Então, isso faz com que ela seja olhada de forma diferente. São fatores agravantes de risco que a gente fala. Então, você vê que quando a gente fala de colesterol, tem uma série de fatores envolvidos. Por isso que é tão importante conversar com o seu médico. E aí, voltando um pouco ali no gancho que o Márcio falou, só 20% das mulheres abordam o tema risco cardiovascular com seus médicos. A gente fala de câncer de colo de útero, que é super importante, câncer de mama, ela faz todos os rastreios, mas às vezes ela não fala do risco cardiovascular porque ela não acha que isso é um problema. Então, por isso que a gente quer muito abordar esse tema esse ano. A Elisângela, inclusive, falou aqui agora, né, que ela faz pilates, quer dizer, 2 vezes por semana, ou seja, praticam atividade física, no caso dela, mas ela se estressa muito. Como é que é essa combinação que seria, vamos dizer assim, o ideal? Eu faço atividade física, mas me estressa muito, bom. Se alguém não se estressa muito atualmente, é um milagre, mas a gente vai tentando, faz uma meditação, vai andar um pouco, cuida um pouco de si, né? Mas como conciliar tudo isso para conseguir chegar? Eu acho que ideal é difícil, né? Mas pelo menos chegar a um ponto ideal de controle e você ter uma qualidade de vida boa. Cris, o estresse, ele faz parte da nossa vida, como você acabou de falar. Tá perfeito isso aí. Agora, a partir do momento que ele começa a nos atrapalhar, a gente começa a ter problema de saúde, a gente começa a não dormir direito, a gente começa a ter problemas de relacionamento, a gente tem que buscar, inclusive, um tratamento, tá? Agora, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é ter as válvulas de escape. Então, assim, o estresse faz parte da nossa vida. E, por exemplo, o exercício físico é uma válvula de escape que ela, inclusive, é saudável. Então, você pega o benefício do exercício e você também pega o benefício de uma válvula de escape. Mas eu não gosto de fazer exercício. Mas isso é uma questão de hábito. Você se força e, depois de um tempo, você começa a colocar isso como uma rotina e pode ser até chegar um momento que você vai sentir falta do exercício. E quando você chegar nesse nível, você realmente arrumou uma válvula de escape saudável para combater o seu estresse. Porque o estresse realmente é um dos principais fatores desencadeadores, né, de problemas cardiovasculares que a gente conhece. Existiria alguma, assim, uma quantidade, uma periodicidade que fosse um pouco ideal para essa atividade física? Como a gente tem, né, aqueles estudos todos da área de diabetes, que você faz tanto por semana, na área do colesterol, porque acho que a gente não fala muito da ligação da atividade física e do colesterol. Acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso para esclarecer o pessoal. Então, a recomendação é para redução do risco cardiovascular. Então, são 150 minutos de atividade física por semana, de moderada intensidade, que pode combinar atividade aeróbica e anaeróbica. Ou 75 minutos de grande intensidade, né? Um crossfit, um spinning, também já tem estudos com essas atividades físicas de alta intensidade. Então, isso tem uma proteção, uma redução do risco cardiovascular. Em relação ao colesterol, a gente melhora um pouco com a atividade física, mas mais do que melhorar meu valor de colesterol, então quero relembrar aqui que a gente tem alguns tipos de colesterol, mas os mais importantes são o LDL, que é o colesterol dito ruim, né? Que ele é o colesterol que vai lá para a placa de gordura nas artérias, e a gente tem o HDL, que é dito colesterol bom, que ele puxa o colesterol dos vasos de volta para o fígado para ser eliminado. Então, o exercício físico aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e diminui um pouco o LDL e diminui também o tamanho desse LDL. É um LDL que é menos nocivo, menos inflamado também, né? Então, o exercício físico traz essa série de benefícios, além de reduzir o peso, controlar a pressão e controlar a glicose, né? E a saúde mental, que o Márcio também aí comentou. E tem uma outra coisa, Cris, só em relação a essa questão do exercício, a gente sempre vê esses números e a cada hora muda um pouco esses números, mas o que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte: tente melhorar o que você faz, tá?
Se você não faz nada, qualquer coisa que você fizer, você já está melhorando um pouco. Se cada vez você tiver esse objetivo de procurar melhorar, você não vai piorar. Porque o que eu vejo é as pessoas, às vezes, elas desanimam. É assim, então não tem condição, eu não tenho tempo e paro de fazer o mínimo. Então você piorou. Tá? Então você, às vezes, por exemplo, não tem tempo de fazer o exercício propriamente dito, mas assim, de repente, você para um pouco, sai um pouco no ponto de ônibus antes do seu trabalho e caminha um pouco, no intervalo do seu almoço, às vezes você, em vez de ficar sentado, mexendo no celular, vai dar uma volta no quarteirão. Quer dizer, isso é melhor do que você não faz nada, tá? Então isso é muito difícil a gente medir, mas do ponto de vista fisiopatológico, de você prevenção de doença, faz todo sentido a gente se movimentar, porque a gente nossos genes eles não foram preparados para a gente viver da maneira que a gente vive hoje, em que com o celular você faz tudo, tá? Então a gente tinha que sair para caçar, a gente tinha que sair para buscar o nosso alimento, para fazer as coisas. Então nós não estamos preparados a viver esse modo de vida que a gente acabou criando para nós, que ele é muito confortável, mas que as doenças sofrem, e o aumento do colesterol também pode ser dentre os diversos fatores genéticos ambientais que podem estar a ser contribuídos por conta dessa história do sedentarismo. Então a gente tem que combater o sedentarismo de todas as maneiras possíveis. E outra coisa que ajuda, só para complementar, Márcio, subir escada no trabalho, né? Não usar menos o elevador. A gente tem agora nos celulares essa opção de contar os passos por dia. Então, a gente pode usar para tentar objetivar 7.000 passos, 10.000 passos. Então, a gente tem algumas formas que não são exatamente uma academia ou, né, uma aula programada para a gente aumentar o nosso gasto calórico ao longo do dia. Inclusive, saiu um artigo recente mostrando que 10 minutos de atividade física após o almoço já reduz também um pouco o risco cardiovascular. Então, vamos se movimentar, né? Melhora o colesterol, mas também melhora seu risco cardiovascular. Na campanha do ano passado, ano anterior, né, a gente teve muita abordagem sobre também estatinas, né? Tinha muita dúvida. E aí eu vou aproveitar que chegou uma pergunta da Stephanie, né? Acho que é Stephanie Mello. Mulher de 38 anos, tem fatores de risco cardiovascular e LDL de 150. História familiar de dislipidemia. Iniciar estatina ou não? A primeira, sim, foi essa campanha, foi a do ano retrasado, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, que é uma outra coisa também que a gente vê o tempo todo, né? As pessoas colocando mais em verdade sobre as questões. Ela tem quantos anos, Cris? Repete para mim. Peraí, deixa eu ver aqui. 38. 38. E não tem fatores de risco. Aparentemente, aqui, pelo que ela falou, não. Só história familiar. Peraí. É isso aí. É a história familiar aqui de colesterol alto ou de infarto, derrame, ela colocou isso? Não, ela colocou que tem história familiar, 38 anos, e deixa eu ver aqui, porque aqui ela... E sem fatores de risco. Eu acho que assim, 38, olha só, 38 anos, mesmo que tenha história familiar, que é um fator chato a história familiar, acho que ela tem que ser esclarecida, tá? O que é essa história familiar? Porque a gente sempre pensa nos quadros genéticos, esses realmente a gente tem que fazer uma intervenção precoce, inclusive de medicamentos, tá? Mas assim, de uma maneira geral, quem tem essa idade, mulher, 38 anos, sem outros fatores de risco, a gente tem tempo para trabalhar esse colesterol que está alto, né? Esse LDL de 150 é um colesterol alto, é o colesterol ruim que está alto. A gente tem tempo para tentar modificar, ver como é que é o estilo de vida, tentar modificar isso aí. E aí, se realmente você não está conseguindo nenhum benefício com as medidas não farmacológicas, né, avaliando melhor o risco dela individual, aí você pode, no segundo momento, considerar o tratamento medicamentoso. O que você acha, Joana? Acho que é isso aí. Eu acho que ela tem ainda uma chance de melhorar esse LDL com a atividade física, com a dieta. Ela é jovem ainda. E aí, no segundo momento, depois de ter uma adesão completa a isso tudo, avaliar. E ela falou que tem história de colesterol alto. Mas e de infarto? De AVC? Qual foi a idade que o pai dela ou o avô dela tiveram algum desses eventos? Você vê como tem um monte de coisa aí que é importante a gente perguntar. E puxando um pouco o gancho da mulher, né, Cris?
ela teve diabetes na gravidez, ela teve pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Então, a gente tem agora, mais recente, algumas... Não é um consenso em todos os guidelines, em todas as recomendações, mas existem essas situações na mulher que aumentam o risco dela ter um evento lá na frente. Então, a anamnese é muito importante dessa parte obstétrica também. Eu acho que de uns tempos para cá, esse esclarecimento sobre o papel do endocrinologista vem mudando cada vez mais. Há muitos anos atrás, às vezes a pessoa não sabia exatamente quais eram as áreas de atuação do endocrinologista. No caso aqui, na área de colesterol, podem explicar, cada um coloca um pouquinho sobre a questão, o papel do endocrinologista nesse acompanhamento, no cuidado, na prevenção e até no tratamento do colesterol, junto né, ou na mulher, no caso, a gente está focando muito mais na mulher esse ano, mas eu acho que de uma forma geral. Eu acho que assim, primeiro que a nossa especialidade ela é endocrinologia e metabologia, tá? Então você vê isso, inclusive, no Conselho Federal de Medicina. E houve, nos últimos anos, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela começou uma campanha de resgate de coisas que são do endocrinologista e metabologista, que foram esquecidos. Inclusive o nome metabologia, que tem a ver com os distúrbios metabólicos de uma maneira geral, em que os distúrbios do metabolismo lipídico, eles estão bem contemplados nisso aí. E realmente a abordagem do colesterol, assim como outras áreas, metabolismo ósseo, metabolismo da glicose, de controle de peso, você tem uma abordagem multiprofissional e cada um tem uma abordagem um pouco diferenciada. Mas nós, da endócrino, a gente se sente muito à vontade para abordar, sobretudo, a gente sempre fala para as pessoas que o endócrino ele é o médico da prevenção. A gente faz a prevenção. A gente não quer que o cara tenha um infarto, tá? Então, esse é o nosso papel, tentar evitar, e depois que teve, tentar evitar que tenha de novo. Então, o nosso papel é tentar prevenir. Por isso que é uma coisa difícil de ser feita, que a prevenção nem sempre é fácil. Então, esse é o nosso papel, pelo menos é a visão que eu tenho de nós entrarmos como médicos de prevenção de doenças que estão por trás de um colesterol alto, a glicose alta. Eu não estou tratando o colesterol alto porque eu quero que o seu exame fique bom, eu quero que você não tenha o problema do coração. Tá? Então, eu acho que essa que é a nossa visão do endócrino relacionado ao metabolismo lipídico e essa é a nossa visão do departamento. A gente sempre associa o colesterol com outras especialidades, mas o endócrino também faz parte disso aí e essa é a nossa visão do departamento, resgatar e exaltar isso aí para todo mundo. Complemento, doutora Joana? Pois é, a nossa visão é antes do evento, né? Claro que depois que teve um infarto ou um AVC, vai também acompanhar com o cardiologista, com o neurologista, mas a gente quer evitar esse evento. E acho o endócrino um médico interessante porque ele acompanha todas as fases da mulher e do homem em relação aos lipídios. Então, desde a criança, antes da adolescência, o endócrino vai entender as mudanças do perfil lipídico da adolescência, vai entender que a mulher, na fase antes de engravidar, se já tiver colesterol alto, a gente vai decidir se vai tratar ou não, mas se tratar tem que fazer também a prevenção de gravidez, vai entender as mudanças da menopausa, ou mudanças hormonais puxando para o homem também, se tem alguma alteração hormonal masculina que justifique essa alteração do colesterol. Então, eu digo que o endocrinologista é um médico do todo. A gente tem várias especialidades, mas a gente é médico do todo. Mas nosso papel também é educar todas as especialidades. Quem está no dia a dia da mulher é o ginecologista, que está ali todo ano. Então, ele também tem que saber tratar desse colesterol, saber quando conversar com o endócrino, o clínico da família. Então, entender, ele vai estar com a maior parte da população e vai ver essa mudança do colesterol a hora de começar a tratar ou encaminhar para o endócrino. Então, acho que o endócrino também tem um papel no ensino das outras especialidades, ou generalistas, ou que atuam em áreas específicas. Essas campanhas todas da SBEM, né, tem tido sempre essa duplicidade em matéria de divulgação. Sempre a gente está divulgando a prevenção, o cuidado e o trabalho do endocrinologista, o papel dele nesse contexto inteiro. E as campanhas vêm mudando. A gente saiu agora de uma campanha, de um período de campanha digital que continuou, né? A gente está vendo uma série de discussões em cima do que acabou a pandemia, o que fazer agora, ou seja, talvez seja importante juntar o digital
presencial. E aí eu vou aproveitar que a doutora Karen Demarca entrou aqui na nossa live também, dar boa noite para ela, e pedir, parece que inclusive aqui no Rio de Janeiro houve uma ação grande no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED no Rio, e que a doutora Joana participou. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse contato com o público. Então, foi um evento muito interessante lá no IED, apoiado pelo IED, tinha a ajuda dos residentes, da doutora Cíntia, da doutora Carmen, da doutora Karen, e a gente fazia um papel de educação com o nutricionista, um educador físico e o médico. Quando o paciente tinha um exame de sangue, a gente ajudava a calcular o risco cardiovascular, mas mais do que isso, a gente conversava com o paciente sobre a importância de se falar do risco cardiovascular com seus médicos. E lembrar de um detalhe importante, orientar que os sintomas de infarto para a mulher podem ser um pouquinho diferentes, né? Não são tão típicos, aquela dor no peito bem tradicional, que ela pode ter também, mas pode ser um pouco diferente, pode ser uma falta de ar, um sintoma de ansiedade, uma dor no ombro, uma dor na mandíbula, uma dor nas costas. Então, uma mulher, quando não está bem, é importante avaliar também esse coração. Então, o nosso intuito era conversar com a população ali do centro da cidade do Rio, né? Uma coisa mais pontual, mas falando uma parte de educação sobre risco cardiovascular, a importância do colesterol, o papel da nutrição e da atividade física. Mas foi bem interessante, teve uma participação muito grande, foi bem legal. Doutor Márcio, a doutora Joana falou sobre a questão dos sintomas, e isso também foi um tema que a gente abordou durante a campanha, para que o pessoal preste atenção um pouco mais nos sintomas, e que parece que o pessoal, na hora que entra no hospital, as mulheres talvez não tenham a mesma atenção, pelo fato de não ter um histórico, né? No cuidado de um infarto ou alguma coisa. Você pode falar um pouquinho mais para explicar ao pessoal que está nos acompanhando? É questão do que a gente fala do estereótipo, né? Quando você bate o olho e fala. Então, quando você vê aquele senhor, entendeu? Homem, chegando no hospital com uma dor no peito, todo mundo pensa uma coisa. Quando você vê aquela mulher, 50 e poucos anos, com um sintoma que, como a Juna acabou de falar, pode não ser aquele que a gente já está acostumado a relacionar ao infarto, as pessoas já vão pensar em outras coisas. Né? Então a gente tem que quebrar o estereótipo, quebrar o preconceito de que isso não é uma coisa que pode acontecer nas mulheres, e essa que é a ideia. Tá? Então não só aos pacientes, né? Que o paciente tem que ficar atento a ele, sempre aquela história de que alguma coisa diferente que nunca aconteceu comigo está acontecendo. A pessoa ter essa ideia de que tem alguma coisa esquisita acontecendo, e o próprio profissional que vai atender na linha de frente pensar também nisso e de repente fazer um rastreio através, sei lá, de um eletro, algum outro exame específico, porque é isso que a Joana falou. Às vezes a gente não pensa, e a gente tem que começar a pensar sim, porque isso tem aumentado por diversos fatores, como a gente colocou aí. Inclusive a Elisângela, que está batendo papo com a gente desde o início aqui da live, comentou, né, que em geral quando a mulher tem alguma coisa já associa só a ansiedade e não vai investigar outras situações, né? Inclusive essas lives e esses encontros aqui também, além disso, a SBEM procura divulgar isso para ampliar esse discurso. Antes de fazer a pergunta aqui para a doutora Joana, vou dar boa noite, a doutora Carolina Ferraz também entrou aqui no grupo, né, aqui no nossa live para bater papo. Obrigada aqui pela participação. E a gente também, inclusive, teve entrevista na rádio. Queria que você falasse um pouquinho, doutora Joana. Então, também essa semana eu tive a oportunidade de participar na CBN com o Luiz Fernando Correia, uma conversa sobre o colesterol nas mulheres, tendo a chance de falar desses sintomas atípicos, né? A gente quer tanto educar a população, e nós, como formadores de opinião dentro da área médica, também educar médicos de lembrar desses sintomas atípicos na mulher, uma crise de ansiedade, um sintoma diferente, ela tem que ser rastreada também para doença cardiovascular. A gente comentou um pouco sobre isso, sobre o tempo que às vezes a mulher demora para começar um tratamento para o infarto. É maior do que no homem, e isso pode ter um resultado no desfecho final para ela. Com o envelhecimento da população, a expectativa de vida na mulher é maior. Então, ao longo da vida, ela acaba tendo mais eventos, se contabilizar um número maior de eventos que o homem. Então, conversamos sobre todos esses detalhes aí da vida da mulher, esse aumento que acontece na menopausa.
para poder estar atento para essa mudança, se precisa tratar, se não precisa tratar. Foi uma conversa muito prazerosa, né? E é a chance que a gente tem de educar a população e também outros médicos. Doutor Márcio, quer fazer um complemento? Eu acho que é isso. A campanha tem essa finalidade, tá? De alertar aspectos que não são tão clássicos. Tá? Então, mudar um pouco o estereótipo, como a gente está colocando sempre aqui. Ficar atento, buscar conversar e entender, né, que a gente tem que ter um cuidado especial para as mulheres, porque são pessoas especiais. A gente aproveita até para agradecer muito às regionais da SBEM. A gente teve uma réplica de todas as postagens que foram feitas no perfil da SBEM Nacional, foram feitas stories, foram feitos compartilhamento, postagem, para poder divulgar a importância dessa informação mais segura, e a gente sempre enfatiza isso. É melhor divulgar sempre informação segura, porque o algoritmo do Instagram não sabe o que é ruim e o que é bom. Ele só sabe que se você encher aquela informação, se você aumentar a quantidade de informações, aquilo lá deve ser bom. Então, é hora muito mais de você ampliar do que você restringir. E a gente teve bons números esse ano também, não é, doutora Joana? Pois é, a gente teve, então, um número grande de pessoas que compartilharam aí nossas postagens, né? Esperamos ano que vem fazer também atividades mais presenciais, educativas, né? Isso também é muito importante, esse contato próximo com a população, para divulgar, para explicar. As pessoas gostam de saber, aprender, então a gente tem que usar esse espaço. Agora nós temos as mídias sociais, mas também queremos voltar a fazer campanhas presenciais que são muito legais. Acho que eu queria agradecer às regionais pelo apoio, né, à SBEM Nacional, ao pessoal do departamento que preparou esse material com muito carinho, convidar quem está aí assistindo hoje a gente, compartilhar essas informações. A gente precisa de informação e não desinformação, né? E nessa busca no Google, a gente não consegue saber o que é correto, o que não é. Então, usar as sociedades sérias como a SBEM para saber a informação correta sobre colesterol, risco cardiovascular e a saúde da mulher. A gente conseguiu, nesse período de 3 dias e pouquinho, alcançar cerca de 25 mil pessoas aqui no Instagram. Né? A gente também convida vocês para acompanharem, porque a SBEM procura fazer um complemento das informações. Então, o que você vê aqui, você vê um complemento no Twitter, você vê um complemento no Facebook, no Stories, no Reels, no YouTube. Então, o objetivo é espalhar o quanto mais de informação segura. E também tivemos 2 podcasts. Eu não sei se a doutora Joana ou o doutor Márcio querem comentar sobre eles. Joana. Posso comentar rapidamente? Eu e a doutora Cíntia Valério pensamos aqui em botar as mulheres falando sobre colesterol, né, Márcio? Né, já que é o ano das mulheres. Então, teríamos que ser mulheres falando sobre colesterol. E a gente resume um pouco o que a gente conversou aqui hoje em relação ao aumento da incidência da doença cardiovascular na transição da menopausa, sobre o cuidado que deve ser diferenciado com a mulher na emergência de um mal-estar, de uma dor precordial, uma dor no peito ou um AVC, das peculiaridades desse tratamento, da importância de rapidamente o médico pensar no infarto, porque quanto mais rápido iniciar um tratamento, mais rápido e maior a chance de isso ficar bem, que a chance dos médicos prescreverem o tratamento para a mulher sempre é menor do que do homem, que isso não tem um motivo, né? Tem que ser tratado de forma igual, tem que ser prescrito de forma igual. Então, a gente bateu isso muito no podcast. Então, quem puder, ouve lá. É uma informação bem interessante, tanto para médicos quanto para a população em geral. Inclusive, o acesso pode ser direto pelo site da SBEM, os 2 podcasts estão juntos numa chamada, então você pode entrar e ouvir os 2 juntos de uma vez. E a gente está aqui chegando no encerramento do nosso bate-papo. Agradecer a participação de todos vocês aqui, que ajudem a compartilhar também. Vocês também fazem parte de todo esse processo de divulgar informação segura. E aí eu queria passar a palavra para o doutor Márcio para o encerramento e depois a doutora Joana, presidente do departamento, para a gente fazer esse fecho final.
Eu, Cris, agradeço aí, acho que deu para a gente bater um papo, passar informações importantes, né, que devem ser compartilhadas, como vocês colocaram. E a gente está aqui dessa maneira, não é a nossa praia, né, mas estamos aqui. A gente também não pode deixar de passar informação de qualidade. Então, não somos youtubers ou instagramers, mas estamos aqui tentando e espero que vocês tenham gostado e agradeço muito a oportunidade. Então, eu queria agradecer a participação de todos, a todo mundo que compartilhou esse material. Continuem atentos aqui do Instagram da SBEM, que sempre tem material interessante. Todo ano, então, no mês de agosto, a gente vai compartilhar material sobre o colesterol, cada ano com um tema importante. E o mais importante é não deixar de compartilhar informação segura. Tomar muito cuidado com a desinformação. Acho que é isso, Cris. Acho que foi um sucesso a campanha. Agradecer a Cris, que esteve com a gente também até hoje, aí todo dia nessa campanha, postando, repostando, filmando, enfim. E a todo mundo do departamento também, que quebrou a cabeça aí nas últimas semanas para preparar esses textos para vocês. Bom, então a gente está encerrando, agradecendo então a todo mundo que participou, agradecendo também a Comissão de Campanhas e a Comissão de Comunicação Social, que estão integradas num grupo grande, um guarda-chuva bem grande de informação, que vocês continuem aqui com a gente. Nos próximos dias a gente vai ter muita coisa, tem outras lives que vão ser informadas aqui, o Congresso Brasileiro da Sociedade que está chegando, a gente já está começando a fazer a contagem regressiva, e aí vocês ficam sabendo de tudo que está acontecendo aqui pelo perfil da SBEM do Instagram, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, se cuidem, façam ginástica, né? Se mexam e cuidem do coração, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.